Agora vamos implementar usando o Fluid Sim. Abrindo de novo a visão geral, depois a área de trabalho. Então a gente vai utilizar o cilindro de duplação. Vamos usar uma válvula reguladora de fluxo para limitar um pouco a velocidade, assim a gente consegue visualizar um pouco melhor. As válvulas eu vou programar elas em 50% e usar uma válvula 5 vias para fazer o acionamento do cilindro de duplação. Fonte de ar. Agora eu posso fazer as conexões. Lembrando que as conexões em aberto eu vou usar um silenciador. Aqui eu vou configurar essa válvula para acionamento pneumático dos dois lados. E para acionar a válvula 5 vias, vou usar uma 3 vias com acionamento mecânico. Essa primeira à esquerda vai ser por botão, retorno por mola. E à direita eu vou utilizar um sensor mecânico. Vou conectar a limitação de ar para as válvulas. E os escapes configurar com silenciador. Vou aproveitar e colocar a régua também. Já vou colocar aqui a etiqueta S1 na posição 0 e S2 na posição 100. Está configurado o cilindro A, vou selecionar tudo, copiar, colar. E aqui eu só mudo as etiquetas para S3 e S4. Vamos fazer a simulação. Deixa eu trocar aqui para um sensor mecânico. Vamos iniciar a simulação. Botão iniciar. Fez o A+. Próximo na sequência é o B+. Então tem que avançar o cilindro B. Quem avança o cilindro B é essa válvula. Então para acionar essa válvula tem que ser o sensor S2. Vou fazer o vínculo com S2 e vamos voltar à simulação. Botão iniciar, A+, B+. Próximo na sequência, o B-. B- seria o acionamento por essa válvula. Porém, como eu já tenho pressurização por esse lado, ao acionar essa válvula, a pressão chega dos dois lados dessa válvula 5 vias e ela mantém estado. Ela não vai comutar. Como é que eu faço para ela comutar? Eu teria que cortar esse lado, o suprimento de ar desse lado. Mas como é que eu faço isso? Vou desligar a simulação. Eu vou trocar esse sensor mecânico por um escamoteável. O que vai acontecer então? Ele vai acionar e aí ele vai escapar. Vamos ver se ele faz isso. S2 acionou. Observem o seguinte, ele não escapou. Por que ele não escapou? Porque S2 ele está na posição 100. Se eu colocar um pouquinho antes do 100, por exemplo 95, dá espaço para esse gatilho escapar. E aí ele não fica acionado. Vamos ver. A+, B+, e ela retornou. Então agora essa válvula consegue acionar o retorno de B+. Conseguiu retornar. Então, qual que é o acionamento que é feito através, ou qual que é a etiqueta que aciona essa válvula? Tem que ser S4. Então, vamos fazer o vínculo S4 e vamos voltar à simulação. A+, B+, B-, agora A-. A-,
seria essa válvula. Então eu faço o vínculo dessa válvula com S3. S3. Vamos simular novamente. Opa! Agora essa válvula está acionada direto. Então ele mantém a pressão nesse lado direito da válvula 5 vias. E ao acionar essa, ele fornece pressão dos dois lados, essa válvula mantém estado. Então essa válvula teria que ser também escamoteável. Então eu vou parar a simulação, trocar por uma válvula escamoteável. Notem que tem uma seta. Como S3 está sendo do lado esquerdo, então eu tenho que fazer um com a seta apontando para o lado esquerdo. Vamos ver se funciona. A mais, B menos, A menos. Vamos tentar dar o início, não vai de novo. Apesar de ser escamoteável, ele não conseguiu liberar o gatilho. Como é que eu faço então? O label ou a etiqueta S3 ele tem que ficar um pouquinho antes da posição 0. Por exemplo, em 5. Então vamos ver se funciona. Início, A mais, B menos, A menos. Vamos acionar de novo o início, A mais, B menos, A menos. Agora funciona.